Já parou para pensar no poder de um banho quente no final de um dia exaustivo? É mais do que apenas limpar o corpo. É um ritual, uma pausa, um momento de reconexão consigo mesmo. Mas essa relação íntima que temos com a água e o sabão nem sempre foi assim. A história do banho é uma jornada fascinante, cheia de reviravoltas, que reflete as mudanças da própria humanidade. É uma história de espiritualidade, de luxo, de medo e, finalmente, de reencontro. A nossa história começa muito antes das cidades e dos impérios, nas margens de rios sagrados e nas fontes termais que borbulhavam da terra. Para os nossos ancestrais mais distantes, a água não era apenas para matar a sede ou lavar a poeira. Era um elemento divino, uma fronteira entre o mundo físico e o espiritual. Mergulhar em um rio como o Ganges, na Índia, ou o Nilo, no Egito, era um ato de purificação. Não se tratava de sujeira física, mas de limpar a alma, de se livrar das impurezas espirituais, de se preparar para rituais sagrados. Cada mergulho era uma oração, uma forma de renascimento. Essa conexão primordial entre água e espírito é a semente de tudo o que viria a seguir. O banho nasceu não como higiene, mas como um ato de fé. E então chegamos a uma civilização que levou essa ideia a um nível de grandeza jamais visto. Roma. Para um cidadão romano, o banho não era um evento privado, feito às pressas. Era o evento social do dia. As termas romanas eram complexos, monumentais, verdadeiras cidades dentro da cidade. Imagine entrar em um edifício colossal, com tetos abobadados, mosaicos brilhantes no chão e estátuas de deuses e imperadores observando tudo. O ar era preenchido pelo vapor e pelo som de conversas e risadas. A experiência era uma sequência cuidadosamente planejada. Primeiro você iria para a palestra, um pátio ao ar livre, para se exercitar. Lutas, levantamento de pesos, jogos de bola. O objetivo era suar, abrir os poros. Depois, todo suado, você entrava no tepedarinho, uma sala com temperatura morna, que servia como uma transição suave. Era um lugar para relaxar, conversar, começar a aclimatar o corpo. Em seguida vinha o caldarium, o coração pulsante das termas. Uma sala quente e úmida, com uma piscina de água fervente. O vapor denso envolvia você, limpando os pulmões enquanto você mergulhava na água quente para uma limpeza profunda. E para finalizar, o choque revigorante do frigidarium, uma sala com uma piscina de água gelada para fechar os poros e despertar os sentidos. Mas não parava por aí. As termas eram centros de negócios, de política, de cultura. Havia bibliotecas, jardins, salas de massagem, onde óleos perfumados eram aplicados. E até barracas que vendiam comida e bebida. Ir às termas era como ir a um clube moderno, a um shopping e a um spa. Tudo ao mesmo tempo. Era um pilar da vida romana, acessível a ricos e pobres, era um símbolo da engenharia e do estilo de vida de um império no seu auge. O banho, aqui, era sinônimo de civilização. Mas os impérios caem. E com a queda de Roma, uma sombra começou a pairar sobre a Europa. Os aquedutos que alimentavam as termas foram destruídos ou caíram em desuso. As grandes casas de banho foram abandonadas, transformando-se em ruínas, meras lembranças de um passado glorioso. A Idade Média trouxe consigo uma nova mentalidade, profundamente influenciada pela Igreja. O corpo, antes celebrado, passou a ser visto como uma fonte de pecado, um receptáculo de tentações. A nudez, tão natural nas termas romanas, tornou-se vergonhosa. O foco mudou da limpeza do corpo para a pureza da alma. Surgiu uma desconfiança generalizada em relação à água. Acreditava-se que a água quente abria os poros, não para limpar, mas para permitir a entrada de doenças. O ar miasmático, o ar ruim, era considerado o grande vilão, e acreditava-se que um corpo coberto por uma camada de sujeira estaria, na verdade, mais protegido. Tomar banho era visto como um ato perigoso, quase um convite à morte. Pessoas da nobreza se orgulhavam de tomar apenas 2 ou 3 banhos por ano. A higiene pessoal consistia em trocar as roupas de linho que ficavam em contato com a pele, pois acreditava-se que o tecido absorvia as impurezas do corpo. O cheiro corporal era mascarado com perfumes fortes e pós,
Foi uma era de distanciamento profundo da água, uma inversão quase total do que os romanos haviam construído. O banho deixou de ser um prazer social para se tornar um risco a ser evitado. É claro que isso não era universal. Em outras partes do mundo, a cultura do banho continuava a florescer. No Império Otomano, por exemplo, os hammams, ou banhos turcos, eram herdeiros diretos das termas romanas. Eles também eram centros sociais importantes, com rituais de vapor, esfoliação e massagem, mantendo viva a tradição do banho como um evento comunitário e de bem-estar. No Japão, a tradição dos onsens, os banhos em fontes termais vulcânicas, e dos sens, os banhos públicos, continuou a ser uma parte central da cultura, valorizando a limpeza e o relaxamento coletivo. Mas na Europa, a água permanecia uma estranha. A maré começou a virar lentamente, não por uma súbita redescoberta do prazer, mas pela ciência, com o avanço da medicina nos séculos XVIII e XIX. E especialmente com a teoria dos germes de Louis Pasteur, a humanidade finalmente entendeu a ligação entre micróbios, sujeira e doença. Os médicos começaram a defender a higiene como uma questão de saúde pública. Lavar as mãos, limpar as casas e, sim, tomar banho passaram a ser vistos como armas poderosas na luta contra epidemias como a cólera e a febre tifoide. A Revolução Industrial também desempenhou um papel crucial. Com o crescimento das cidades, a produção em massa tornou o sabão um item barato e acessível a todos. Mais importante ainda, a engenharia moderna permitiu a criação de sistemas de encanamento doméstico. Pela primeira vez na história, as pessoas podiam ter água corrente, quente e fria dentro de suas próprias casas. Isso foi uma revolução. O banheiro, como o conhecemos hoje, começou a tomar forma. Deixou de ser um balde de água fria em um canto da casa para se tornar uma sala dedicada, privada. A banheira, antes um luxo para os muito ricos, tornou-se um item cada vez mais comum. O banho deixou de ser um evento público ou um perigo a ser evitado. Ele se tornou um ato privado, íntimo, focado na higiene pessoal. Foi a redescoberta do banho, mas sob uma nova luz, a da ciência, da saúde e da privacidade. E isso nos traz aos dias de hoje. No século 20 e 21, o banho completou sua transformação. Ele transcendeu a mera higiene. Com a vida moderna se tornando cada vez mais acelerada, estressante e conectada, o banheiro se tornou um dos últimos refúgios de verdadeira privacidade. A porta fechada do banheiro é uma barreira contra o mundo exterior, contra as notificações do celular, as demandas do trabalho e as pressões sociais. O banho se tornou um ritual de autocuidado. A água quente que relaxa os músculos tensos, o vapor que acalma a mente, o aroma de um sabonete ou o óleo essencial que nos transporta para um estado de paz. É um momento para pensar, para não pensar em nada, para cantar desafinadamente, para ter ideias, para chorar em paz, para simplesmente ser. É um tempo que dedicamos exclusivamente a nós mesmos. Desde as velas aromáticas e as bombas de banho coloridas, até os chuveiros com múltiplos jatos e sistemas de som integrados, transformamos o banheiro em um santuário pessoal, um spa doméstico. A jornada do banho é a nossa própria jornada. Começou como um diálogo com o divino, tornou-se uma celebração da vida em comunidade. Foi esquecido em uma era de medo, redescoberto pela ciência e, finalmente, abraçado como um ato de amor próprio. Da margem de um rio sagrado, passando pela grandiosidade de Roma, pela escuridão da Idade Média, até a privacidade do nosso banheiro. A história do banho nos mostra como nossas necessidades mais básicas, de limpeza, de saúde, de comunidade e de paz interior, evoluíram ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você abrir o chuveiro ou encher a banheira, lembre-se dessa longa e rica história. Lembre-se que este simples ato diário é o resultado de milênios de evolução cultural, científica e espiritual. Você não está apenas se limpando, está participando de um ritual antigo, um que nos conecta aos nossos ancestrais e que celebra a incrível jornada do ser humano. É um pequeno luxo, um momento de paz, um refúgio, e isso, em nosso mundo caótico, é algo verdadeiramente precioso. Se você gostou de mergulhar nessa história tanto quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E claro,
se inscreva no canal História das Coisas, para não perder as próximas viagens que faremos pelo tempo. Obrigado por assistir e até a próxima.